Hoje nós vamos estar ouvindo um pouco da vivência e da experiência de uma pessoa que já tem um bom tempo que tem trabalhado. Dentro do Brasil existe uma organização chamada AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, que associa várias agências missionárias interdenominacionais, como também denominacionais. E dentro da AMTB existe um departamento, que é o cuidado integral do missionário. E não poderíamos deixar de convidar a pessoa que é a coordenadora do cuidado integral missionário, que é a Rúbia Mara. Seja muito bem-vinda, Rúbia. Olá, Agripino, muito obrigada. Realmente é uma alegria muito grande, né, aceitar esse convite, estar com vocês aqui nessa tarde e estamos aí muito felizes. Obrigado. Daqui a pouquinho ela vai estar fazendo a exposição daquilo que Deus colocou no coração dela, pessoas que estão chegando de Goiânia, de Campinas, Anápolis, várias partes aqui também de São Paulo, e a nossa abordagem, até quando nós estávamos conversando um pouco antes, né, com a Ruby, antes de darmos essa entrada online, que essa exposição ela não vai se esgotar nesse momento, mas o nosso objetivo, né, nós objetivamos gerar uma reflexão profunda, porque nós temos vários missionários, várias missionárias que atuam no contexto do Brasil, como também ao redor do mundo, e são pessoas valorosas que estão dedicando as suas vidas e também fazem parte dessa empreitada missional os filhos, né, que estão engajados, e muitas vezes aqueles que são casados e têm filhos estão participando de toda essa missão de proclamar a palavra de Deus ao redor do mundo. Então, são homens, né? São homens que também têm os seus sentimentos, têm as suas emoções, têm as suas fragilidades, têm as suas lutas, e não são super-homens nem super-mulheres. Precisam também de ter o cuidado, do apoio da igreja local, precisa de ter uma atenção especial, porque eles, meio à luta, também têm a percepção que é importante que estejam pessoas agregadas a ele, dando todo o apoio e todo esse suporte, né? Então, hoje nós vamos estar ouvindo sobre essa reflexão, e dentro da reflexão você pode fazer as suas perguntas. Nós temos aí na plataforma, por detrás dessa cortina virtual, o Kleber, a Isabela e a Emma, que são pessoas que vão estar dando suporte aí, técnico aí atrás, e vão estar anotando as perguntas, e no momento oportuno cada um vai poder entrar. Então, muito bem-vindo a todos aí que estão entrando, pessoas do Mato Grosso, Campo Formoso, na Bahia, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu gostaria de dar, então, a oportunidade à Rúbia Mara, que vai expor sobre o tema da responsabilidade da igreja no cuidado missionário. Muito obrigado, Rúbia. Deus abençoe você e a todos nós. Amém. Muito obrigada, Agripino. E eu agradeço também a todos que estão participando. Com a nossa nova tecnologia, não temos assim noção de quem está do outro lado. E estou aqui diante de uma câmera, mas eu creio que as pessoas que estão aí do outro lado são as pessoas que Deus preparou para essa tarde. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, porque eu sei que Deus preparou esse momento, e a nossa oração é que Deus ministre no seu coração, assim como Ele ministrou no meu, enquanto eu preparava esse compartilhar com vocês. Como o Agripino bem disse, é muito difícil de querermos abrir muito o leque quando se trata da área do cuidado missionário, num espaço de 30 minutos. Mas eu quero hoje, né, nesta noite, nessa tarde, compartilhar com vocês, e espero que Deus, assim, inspire, né, o seu coração a atentar bastante para essa área, e você que já está envolvido, se sinta mais encorajada a continuar cumprindo esse propósito.
Eu gostaria de começar a gente pensar um pouco, refletir um pouco a respeito do que seria o cuidado missionário, o que essa palavra significa. Por favor, coloque o slide. Eu gostaria de começar falando um pouco a respeito que o Dr. João Marcos, ele coloca no livro Perspectivas do Cuidado Missionário. Ele traz uma reflexão sobre essa palavra cuidado, que nós, usando ela dentro do contexto missionário, a gente quer dizer que é uma relação, um ato de se envolver, de responsabilizar-se por algo ou alguém. E a missionária Márcia Toches, que é uma das pioneiras na área do cuidado missionário, juntamente com a Tunica, aqui no Brasil, ela traz uma definição também curta e direta, dizendo que o cuidado missionário, ele inclui atentar para as suas necessidades, as necessidades do missionário espirituais, emocionais e físicas. Então, para a gente ter uma noção de que quando falamos a respeito do cuidado missionário, nós estamos querendo dizer que é um momento de você realmente se comprometer, se envolver com este missionário, atentando para as áreas da sua vida, né? E como o próximo, por favor, e vamos pensar assim, quem é que faz esse cuidado missionário? Esse cuidado missionário, ele vai ser um investimento contínuo, né, de ações de 3 esferas, né, de um tripé aí que a gente diz que é as igrejas enviadoras, as agências, que também contribuem bastante para esse preparo e o envio e toda a logística também do envio do missionário, e o próprio missionário, ele também tem a responsabilidade de cuidar de si, de ser proativo, de cuidar da comunidade que ele está. Então, esse trio entre a igreja, a agência e o missionário precisa ter esse investimento contínuo, né? São eles que são os agentes desse cuidado. E o nosso alvo, quem é o alvo? São todas as pessoas envolvidas dentro da missão, não só o missionário transcultural, mas também aquele que está na base, quem está trabalhando na administração, para que cuide de toda a logística do missionário, a sua família, os filhos. E esse cuidado, esse alvo, essas pessoas, elas são acompanhadas, a gente tem esse comprometimento com ela desde a seleção até a aposentadoria. Então, esse é o alvo do cuidado missionário, e ele tem uma abrangência que vai desenvolver recursos tanto internos para o indivíduo, né, como também a provisão dos recursos externos para manutenção do ministério. Então, isso é para a gente trazer assim um pano de fundo do que seria essa questão do cuidado missionário. E o próximo slide que eu gostaria que a gente tivesse bem atentos nessa tarde é que o cuidado missionário, ele faz parte da missão de Deus. Ele não é algo separado ou à parte, mas ele faz parte de toda a missão de Deus. Até como nós falamos, né, desde ali da seleção do missionário até a aposentadoria, em todas as fases que ele vive, que ele passa, tudo isso precisa envolver o cuidado missionário. E também eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ele faz essas perguntas retóricas para nos ajudar a refletir aqui a respeito dos personagens da missão, que ele diz assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E olha só para esse destaque, como pregarão se não forem enviados? Então, para que o missionário vá, para que o missionário anuncie a glória de Deus, também precisa ter aqui na retaguarda alguém que envie,
alguém que realmente envie e envie de uma forma compromissada. O ato de enviar um missionário não se trata simplesmente de fazer um culto de missões e fazer toda aquela festa, despedir do missionário e dizer tchau, você segue, nós continuamos aqui. Mas o ato de enviar é estar comprometido com o missionário. Me toca muito quando o apóstolo João escreve a terceira epístola dele, e ele escreve ela não diretamente para a igreja, mas para o presbítero Gaio, que era o líder da igreja ali, e ele ressalta, né, que Gaio era muito amoroso, muito prestativo, e no verso 6 e 7, ele diz assim, você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Então, ou seja, aquela igreja que estava constantemente ali, recebendo os obreiros que passavam, que iam anunciar o evangelho, Gaio, ele se destacava pelo amor, a hospitalidade, e o apóstolo João diz para ele, quando você enviar, envie de modo digno de Deus. Em outras versões também diz, envie de um modo agradável a Deus. Então, quando nós enviamos o missionário, a gente precisa ter isso em mente, em nosso coração. Eu preciso enviá-lo de um modo digno de Deus. Pare e pensa nessa tarde, se como igreja nós temos agido desta forma, enviado os missionários de uma forma digna, de uma forma que agrada o coração de Deus. Esse é o nosso papel como igreja, essa é uma pergunta que deve estar sempre no nosso coração. Eu preciso enviar de forma digna de Deus. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar, então, com vocês, é que a gente pensasse, então, num modelo de igreja que realmente envia de uma forma digna e que agrada a Deus. Passa o próximo slide. Esse irmão está muito esperto. Lá em Filipenses, né, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Filipos, quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. E ele fala assim para a igreja em Filipos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, porque sempre com alegria, sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos lá em Filipos, ele estava dizendo que estava muito feliz, agradecendo a Deus, porque ela era uma igreja que estava presente com Paulo, que estava cooperando com a pregação do evangelho e não abandonou ele em circunstância alguma. O próximo versículo, mais adiante, ele reforça que essa alegria dele era bem justa, que ele fala assim, é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, Paulo estava aqui mais uma vez reforçando que tanto nos momentos em que Paulo estava anunciando o evangelho, e até mesmo ali naquela prisão, ele estava recebendo o apoio da igreja. E essa igreja enviou até eles o irmão Epafrodito. E Epafrodito era o que? Era um líder da igreja, e a igreja de Filipos enviou Epafrodito. E em uma outra versão também diz assim que Epafrodito, ele era, não é essa parte não ainda, irmãozinho, que Epafrodito, ele era um companheiro de lutas
de Paulo, era um companheiro que estava com ele o tempo todo, e ali Epafrodito leva algumas ofertas para ele, né, que ele diz assim: mas o bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Queridos, que linda a declaração de Paulo, e dele relatar que essa presença da igreja, a presença desse irmão, a visita deste irmão até onde Paulo estava, ali na prisão, e toda a oferta, o suprimento que a igreja mandou para Paulo, isso foi como um culto agradável a Deus. E esse é realmente o modelo de uma igreja que realmente se compromete com o missionário, que realmente está atento ao cuidado desse missionário. Ela é uma igreja que não simplesmente envia dizendo tchau. Ela vai junto, ela está junto, ela se envolve. Quando a gente ouve tanto, né, aquela ilustração de pensar assim, olha, você vai enviar o missionário, você vai cuidar, é como se você, né, amarra uma corda nele, ele desce no poço e você está ali segurando. E, queridos, é algo profundo mesmo, porque nós precisamos estar junto com o missionário. O campo missionário, ele é altamente estressante, é muito difícil as mudanças, a transição, o estar em outra língua, estar em outra cultura, deixar a sua família, estar ali num lugar separado, longe dos familiares, a educação dos filhos, a luta espiritual, o estresse, ele é muito grande. E já isso, por si só, já basta, assim, o sofrimento. Nós não precisamos permitir que esse sofrimento seja acrescido, se como igreja, se como irmãos, membros do corpo de Cristo, a gente pode fazer parte dessa missão, estando realmente compromissados com o missionário, estando responsabilizando e caminhando junto, segurando essa corda, enviando de um modo digno, de um modo que agrada ao Senhor. E cultuando a Deus com as nossas vidas. Né? Que como igreja a gente possa prestar esse culto a Deus. E que possamos ter no meio da nossa igreja também Epafroditos. Que possamos ter Gaios, pessoas que estão realmente dispostas a pagar o preço. Em certo momento também Paulo declara que nessa viagem Epafrodito ficou muito doente, muito mal. Ou seja, não importa as circunstâncias, como cuidadores, como parte da missão, nós devemos nos empenhar para que esse cuidado missionário ele seja efetivado. Não podemos permitir que o missionário caminhe só. Isso é algo muito importante também. Nós temos colinhas aqui, né, como aprendi com a Mônica na semana passada. Também nós devemos estar cientes um pouco sobre as fases pelas quais os missionários passam. Desde o chamado até o preparo, o envio dele para o campo. Depois que ele passa um período no campo, ele volta para sua pátria, ele tem um momento de reciclagem, de avaliação, de descanso, de reavaliar se volta para aquele campo ou se vai para outro campo. Se ele vai para outro campo, toda a logística novamente desse retorno dele ao campo. E também até a aposentadoria. Então, ou seja, toda essa fase, desde o chamado até a aposentadoria, o missionário ele é afetado, ele é impactado de diversas formas. E dentro dessas etapas, dessas fases,
É importante essa ação conjunta desse trio, da igreja, da agência e do próprio missionário, entenderem o que é importante naquela fase e terem ações importantes para ajudar em cada uma dessas fases. E não tem como, nesses 30 minutos, né, que temos aqui na live, esgotar toda essa questão. Por isso, se fosse até examinarmos ponto a ponto, isso iria demorar um seminário aí de uma semana, e a gente estamos disponíveis a trabalhar nessa questão, mas como a nossa prioridade hoje é falar com a igreja, a importância do papel da igreja nessa área do cuidado missionário, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas de como podemos, como igreja, dar o apoio ao missionário. E eu vou me basear no livro do Neil Pirolo, que chama A Missão de Enviar, e é algo que eu recomendo para cada líder de departamento missionário, cada líder missionário da igreja local. Ele deve ler esse livro, compartilhar com seus irmãos, e também recomendo vocês assistirem os 4 vídeos aqui da PMT, que tivemos já todo sábado, que são excelentes, e eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito do apoio moral, do apoio financeiro, de oração, na comunicação, no desenvolvimento contínuo do missionário e no período de lar, que é a licença, atualização e renovação. Então, vamos passar para o primeiro, que é o apoio moral, que como igreja nós podemos, assim, perfeitamente ajudar e contribuir. Assim que Paulo, ele se converteu, de um grande perseguidor, ele se converteu e começou a anunciar o evangelho. E a palavra de Deus fala assim, lá no livro de Atos, capítulo 9, 26, 27, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, Barnabé foi alguém que acreditou em Saulo e ajudou ele ali no início, dando apoio moral, acreditando, ajudando, levando ele, falando, apresentando ele às pessoas. E pode parecer algo pequeno, mas é tão importante o apoio moral para os missionários, porque ele nos dá a certeza de que não estamos caminhando sozinhos. Quando eu estava aqui, preparando para estar aqui com vocês, é um desafio muito grande, principalmente falando para a tela, do computador e não ver o rostinho de vocês. É um desafio muito grande, mas eu louvo a Deus porque eu tive muitas pessoas para me apoiarem. Pessoas que até hoje mesmo de manhã estavam mandando mensagens ali, dizendo, olha, estou com você, estou orando, Deus te abençoe. Então, você sente que está fazendo a missão e não está fazendo sozinho. E o seu missionário, ele precisa ter essa sensação de que ele não está sozinho, que ele tem essa igreja, esses irmãos que estão apoiando ele. Me recordo de um testemunho tão lindo que eu ouvi de uma missionária. Ela é uma missionária muito experiente, está no campo há muitos anos, líder de organização, uma bênção, e ela relata que no início do ministério dela, assim quando ela recebeu o chamado, ela foi falar com o pastor da igreja, com a liderança da igreja dela. E ela compartilhou aquilo que Deus tinha falado ao coração dela, e sabe que coisa mais linda e mais fofa que esse pastor fez? Era uma igreja que não estava envolvida com missões, não tinha uma noção ainda do contexto missionário, e esse pastor ouviu ela e disse assim,
minha irmã, que lindo Deus está falando com você, mas eu não sei o que fazer. Vamos dobrar o joelho aqui nesse escritório e vamos orar juntos, então, pedindo a Deus misericórdia, que Ele nos oriente como devemos fazer agora. Gente, olha que atitude linda desse pastor. E eles dobraram o joelho e oraram, e esse pastor começou a enviá-lo. Olha, tem uma conferência missionária ali na época do nosso irmão Edson Queiroz, que trazia muito, né, esse despertamento missionário, e ele começou a enviá-la, e vai nessa conferência missionária, leia isso, inseriu ela dentro dos ministérios da igreja, começou a treiná-la, discipulá-la. Agora vai, visita umas organizações missionárias, visita uma agência, até Deus mostrar o caminho, e assim Deus foi direcionando a vida dela, ela foi para uma agência, recebeu o treinamento e foi. Queridos, olha que atitude mais linda desse pastor e o apoio moral que ele deu para essa missionária, para essa vocacionada que chegou e falou. Isso foi o que ajudou ela a deslanchar. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, a igreja pode ter essa sensibilidade. Não mate, não oprima, né, esse chamado dos missionários. Procure ali na igreja local já ajudar o seu candidato, o seu vocacionado. E outra relação também do apoio que a igreja pode fazer é o apoio financeiro. Lá em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu quero chamar a atenção para um detalhe bem delicado, e a Mônica já comentou isso na live sábado passado, e foi muito gostoso ouvir a Mônica, que a gente precisa desconstruir algumas coisas no nosso conceito quando se trata em relação à oferta missionária. Nós devemos abolir que realmente não ajudamos missionários, nós estamos enganjados e envolvidos na missão, e o meu recurso, ele não é uma ajuda, ele não pode ser encarado dessa forma. A pessoa, ela precisa entender, a igreja precisa entender que ela realmente está envolvida na missão e ela investe tudo o que tem. Ela investe as suas pessoas, ela investe o seu recurso porque ela acredita. Então, eu sei que, às vezes, muitas igrejas realizam com boa intenção, né? Vamos fazer o cachorro quente para ajudar missões, vamos fazer a pizza para ajudar missões, e desta forma vai envolvendo e vai criando, assim, uma cultura errônea de dizer, adquire algo e você ajuda a missão. Então, nós precisamos, como igreja, trazer um ensino correto para a igreja. Nós precisamos investir porque nós acreditamos. Nós precisamos investir porque é o propósito de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que João, ele fala assim, que Deus nos providencia tanto o pão para o suprimento, quanto a semente para semear. Então, Deus, ele supre todas as necessidades. E o Deus, o dono do ouro e da prata, ele também dá a semente à tua igreja e ao teu povo, para que ele possa semear na tua obra. E, infelizmente, o mais triste que acontece é que muitas igrejas ou muitas pessoas acabam pegando também a semente e gastando consigo próprio, e não investe em missões. Então, precisamos começar a criar essa cultura. Eu me lembro, bem no meu início, quando eu comecei, há muito tempo atrás, envolver com missões, e eu lembro que eu, meu esposo, e movia a igreja, e era aquela luta, né, para preparar cachorro quente, para preparar um monte de coisa, para ter o recurso para enviar para a obra missionária, para adotar missionários.
E isso era um desgaste muito grande. E nós tivemos uma troca de um pastor e nós aprendemos isso com ele. Ele disse assim: olha, para com isso. A igreja precisa aprender a ser uma igreja generosa. A partir de hoje, nós vamos ensinar a igreja a ser generosa. E o mais interessante é que antes a gente fazia cachorro-quente, porque a igreja estava em construção e não tinha os recursos para investir na obra, porque precisava concluir essa construção. Então, esse novo pastor que entrou, ele ainda falou o desafio assim: olha, já estão há muitos anos tentando terminar a construção e não consegue. Vamos agora focar em missões, porque eu tenho certeza que Deus vai providenciar os recursos para que essa igreja finalize a construção. E, queridos, realmente eu vi o agir de Deus. Nós começamos a ensinar a igreja a ser generosa, e a igreja foi despertando a dar sem barganha, sem interesse, mas realmente investir porque acreditava que estava fazendo parte, que estava cooperando para a proclamação do evangelho. Em pouco tempo a construção cessou e era uma igreja que tinha assim, cerca de 20 missionários adotados. Então foi uma experiência maravilhosa e que eu gostaria de incentivar você, como líder de missões, como líder de igreja, comece a encarar o investimento financeiro como algo de compromisso, de amor, de devoção ao Senhor. E um outro apoio também que a igreja pode oferecer é o apoio na oração, né? Um exemplo tão claro e maravilhoso que a gente tem foi da prisão de Pedro. Lá em Atos, capítulo 12, fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E logo mais adiante a Bíblia ainda fala assim: repentinamente, enquanto a igreja orava, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E é tão interessante e gostoso a gente perceber que a igreja orava e não era nem tanto assim, vamos brincar um pouquinho, não foi nem tanto a fé, porque logo que depois Pedro foi solto, ele correu para onde os irmãos estavam reunidos e bateu na porta. Quando a jovem foi atender e viu que era Pedro, ela ficou tão maravilhada, tão assustada, que ela voltou para contar para as pessoas, deixou ele lá de fora, e o pessoal ainda falou para ela: você está doida, né? Não, não é Pedro, não. Pedro está na prisão, né? Mas mesmo assim, eles tiveram essa experiência maravilhosa de ver o agir de Deus através da oração. E é isso que Deus faz quando a igreja se desperta a orar, a interceder, a estar comprometida com o seu missionário. Algo muito gostoso é saber que não estamos sozinhos. Desde que eu aceitei o convite para estar aqui, tem algumas irmãs que estão diariamente orando pela minha vida, orando por você que está aí, orando pela internet. E eu sei que eu estou aqui, não sou eu sozinha, mas o Senhor que me trouxe até aqui, mas eu tenho uma retaguarda também de oração, uma retaguarda de pessoas que estão dando apoio, e assim a gente vai conseguindo força e graça para desenvolver os dons e talentos, para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso, igreja, não deixe o seu missionário se sentir só, mas esteja com ele nesse apoio de oração. Olhe as suas cartas. Quando ele escreveu uma carta, leia a carta, ora por ele. Quando ele for evangelizar, esteja ali com ele. Quando ele for fazer uma viagem, ore por sua viagem. Esteja constantemente participando desta missão, comprometido com ele, né? Esse é um papel lindo que a igreja pode fazer e exercitar a sua própria fé,
ao ver notícias de que Deus ouviu as orações, que Deus agiu através de uma igreja que ora, e o missionário se sentir fortalecido. Tem em Bragança Paulista um grupo de intercessão por missionários, e é muito gostoso que semanalmente eles estão intercedendo pelos missionários, eles recebem as cartas e oram, e já tiveram assim, experiências tão lindas de o missionário estar enfermo, sentindo mal, não conseguiu uma medicação, e naquele momento da intercessão, ele ligar na hora e esse grupo interceder por esse missionário e ele se sentir curado na hora. Olha que coisa mais linda, que privilégio mais lindo como igreja que podemos ter de estar envolvidos nessa missão. E um outro apoio que a igreja pode dar também ao seu missionário é o apoio na comunicação. É muito gostoso você receber uma ligação, você saber que alguém está preocupado com você, que lembra do seu aniversário, que está atento pelas situações que você passa, está constantemente comunicando com você, ajudando você. Eu coloquei nessa foto aí algo muito lindo que tem na minha igreja. Todo ano eles colocam essa caixa, uma caixa bem boa, bem bonita assim, com a foto de cada missionário que a igreja se compromete a estar com ele, e eles lançam um desafio para a igreja, né, que eles possam colocar ali nessas caixas presentinhos para os missionários, livro, né, lembrancinhas, aquilo que Deus coloca no coração deles, e no final do ano eles fecham essa caixa e mandam para cada missionário para chegar lá na época do Natal. E o retorno que nós temos dos missionários que recebem essa carta é algo muito especial. Né? Quando você está no campo, quando você está longe de tudo, longe da sua língua, longe da sua comida favorita, longe dos seus parentes, longe daquelas pessoas que foram criadas e cercadas perto de você. E você sabe que tem alguém ali que lembra de você, é algo maravilhoso. E essa comunicação também, ela ajuda a você manter a ligação com o missionário. O missionário perceber que ele não está sozinho. Lembra do nosso exemplo da igreja de Filipos, que era uma igreja que estava constantemente comunicando com o missionário dele, com Paulo, e ele mandava Timóteo ia, ele mandava Epafrodito, e um ia com recados, com cartas, com notícias. Então, a igreja estava juntos. Então, como igreja, nós podemos prestar esse apoio ao nosso missionário. Um outro apoio também que podemos dar ao nosso missionário, como igreja local, é o apoio ao desenvolvimento contínuo dele. Tanto o desenvolvimento interno como o desenvolvimento ministerial. Né? Lembra que de Paulo escrevendo para o Timóteo, o discípulo dele, quando ele escreve essa segunda carta ao Timóteo, Paulo já estava quase no fim da carreira. Mas olha só o que ele pede para o discípulo Timóteo dele. Quando você vier, quando você vier me visitar aqui na prisão, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, é interessante a gente perceber que até mesmo no fim da carreira, Paulo se interessava por essa leitura, pelos livros, em aprofundar. Paulo, ele tinha essa intimidade com Deus, ele mantinha esse vínculo com Deus, esse vínculo, a intimidade e também esse desejo de aprender, o desejo de escrever, o desejo de registrar. Muitas das vezes a gente pensa como igreja que após o treinamento, o missionário está pronto, ele já fez o treinamento, ele está capacitado, e então pronto, ele vai.
mas a gente se esquece que, às vezes, no contexto que ele vive, às vezes não tem uma igreja. Como igreja, aquele alimento que eu recebo do meu pastor, o estudo bíblico, o tempo que eu tenho em grupos familiares, as reuniões, né, esse fortalecimento da fé, às vezes o missionário não tem, porque aonde ele está não tem uma igreja local. Aonde ele está, às vezes, não tem toda uma comunidade local que ele possa se reunir. Então, ele precisa ser estimulado a continuar desenvolvendo tanto a vida dele espiritual, quanto o crescimento dele nas áreas acadêmicas, fazendo algum curso, reciclagem. A igreja, a organização, ela pode se envolver contribuindo, por exemplo, uma organização, quando ela percebe assim, tem vários missionários nessa região. Então, vamos fazer uma conferência nessa região e envia um palestrante específico para a área. Por exemplo, tem uma organização que preparou uma palestra para filhos de terceira cultura, porque havia muitas famílias com filhos em determinada região. E você criar os seus filhos num contexto transcultural é uma realidade muito diferente. Né? Um filho de terceira cultura, ele vai crescer e vai necessitar de um cuidado especial, de estarmos atentos à situação dele, né? Às vezes, ali naquele país, se ele foi bem novo, bem pequeno, aquele país é o lar dele, é a nacionalidade dele. Mas aquele país, as pessoas aonde ele está, reconhecem ele como um estrangeiro, então ali ele não se sente parte, e ele não tem ainda a identidade dele formada, como é o país de origem dele. Então, quando ele retorna, por exemplo, estamos falando aqui, quando ele retorna, no caso, para o Brasil, aqui ele se sente um estrangeiro, mesmo que no passaporte diga, não, você é brasileiro. Então, são situações que os pais precisam aprender e ajudar também os seus filhos. Então, a igreja, a organização, a gente precisa prover esses recursos para que a família do missionário possa continuar desenvolvendo, possa continuar crescendo, possa continuar aprendendo. E é algo muito bom. Um outro apoio que a igreja pode oferecer também é o apoio no período do lar, que a gente diz assim, lar significa licença de campo, atualização e renovo. Esse tempo de atualização, ele abrange tempo com família, amigos, uma visita à base enviadora, estudos, tratamento de saúde, atualização da igreja na pátria em relação ao ministério do campo, divulgação, levantamento de sustento. O renovo refere à questão de descanso físico e renovo espiritual e emocional. Então, ou seja, naquele período que o seu missionário, né, ele terminou ali aquele tempo dele no país onde ele está. Então, ele precisa voltar, geralmente algumas organizações separam um tempo, cerca de, a cada 3 anos, ele volta, né, ele volta para ter esse tempo, essa reciclagem, esse renovo, esse tempo com família, o cuidado com a saúde física, a saúde emocional. E esse é um momento muito delicado que requer também o cuidado da igreja, o cuidado da agência, o próprio missionário, né, atentando para esse momento, no qual a igreja ela já pode antever esse retorno e se preparar juntamente numa ação conjunta de como então vamos receber esse missionário, preparar uma agenda para ele, né? Infelizmente, às vezes nós temos assim missionários que quando falam pretendo voltar por um tempo ao Brasil,
a igreja logo levanta uma agenda enorme para ele, enorme, uma agenda de programação, e você vai pregar aqui, manhã, tarde, noite, vai pregar dia tal, jantar com dia tal, e faz aquela agenda que é muito estresse para o missionário. Por mais que a igreja tenha sede, né, de dizer assim, poxa, eu quero vê-lo, eu estou com saudade, eu quero ouvir, eu quero estar perto, mas a gente precisa atentar para as realidades desse missionário. Então, a gente precisa preparar com antecedência o tempo que ele vai vir, a chegada, né? Prepara um descanso, né? Toda essa mudança é muito estressante para o missionário. Então, deixa ele descansar, deixa ele abaixar a poeira, né? Deixa ele estar com a família, prepara o lugar onde ele vai ficar. Devemos tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a igreja, ele vai voltar, e aí? Para onde ele vai? Ele tem casa? É, não é aconselhável, irmãos, e igreja, organizações, que a gente precisa atentar para isso. Não é aconselhável que ele volte para a casa da mãe e do pai, e às vezes ficam ali, né, todo espremidinho. Eu me lembro de uma situação de uma família de missionários, que o casal, com 2 filhos pequenos, voltaram, e durante 6 meses, irmãos, a esposa ficou no quarto com alguém da família, mais o bebê, e o marido dormindo na sala com outro filho durante 5 meses. E eles já estavam assim num nível muito muito grande de estresse, de angústia, de sofrimento muito grande. Então a igreja precisa cuidar disso, né? Quantas igrejas, quantos irmãos às vezes não poderiam ter uma casa que pudesse alugar, mesmo que seja uma casa pequena por pouco tempo, mas prepara um lugar para eles terem a privacidade deles. E depois prepara, faça uma agenda da reciclagem, quando ele vai visitar a organização, o tempo dele com a família, prepara a questão da saúde, como está a saúde dele, o tratamento dentário, tudo aquilo que envolve a saúde física dele. É algo muito gostoso de se participar, é algo muito gostoso de fazer. E olha, queridos, eu creio que quando temos uma igreja que realmente entende e deseja prestar um culto a Deus, cuidando do seu missionário, quando nós temos na igreja Epafroditos e Gaios que se dispõem ao Senhor, Deus levanta os recursos. Deus provê todos os recursos. Eu sei de cada testemunho lindo, né? Mesmo em nossa igreja, nós temos uma família que aprendeu a amar tanto a obra missionária, que eles têm um apartamento, um sobrado, que é exclusivamente para missionários. Então, missionários estão de passagem, se hospedam ali, ficam um tempo e vai, e recebe todo o cuidado e todo o carinho da igreja. Isso é uma igreja que age como a igreja de Filipenses, os irmãos filipenses na igreja de Filipos. A gente precisa ter esse amor, essa disposição em abençoar, em querer cultuar a Deus, honrar o nome de Deus e enviar os nossos missionários de forma digna. Pare e pensa, o que é enviar de forma digna de Deus? O que é, assim, estar envolvido nessa obra, né? E temos também um versículo que eu gostaria de finalizar com vocês, e que é uma promessa de Deus que mexe muito com o meu coração. Está em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Deus, ele não é injusto, e ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, por Deus, pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.
Queridos, que Deus possa falar ao seu coração nessa tarde. E que você seja aquele, assim, que tem demonstrado amor a Deus, que tem adorado a Deus, através dos seus dons, dos seus talentos, que tem se envolvido com o cuidado missionário, tem realmente comprometido com ele. E que possamos enviar os nossos missionários de uma forma digna do Senhor. E em outras oportunidades também podemos compartilhar um pouco mais e aprofundar em cada áreas do cuidado missionário, mas hoje eu gostaria assim de trazer essa mensagem de despertar, de encorajar você a estar atento para as necessidades dos missionários e se envolver completamente nessa obra. Que Deus possa abençoar cada um. Até aqui. Está sem som o microfone. Obrigado, Rubia, tem as falhas técnicas aqui. Um tema tão rico como esse, que foi abordado, não dá para a gente esgotar em tão pouco tempo. Mas o nosso desejo é que os pontos abordados venham a provocar no meio da igreja uma reflexão profunda. Ela pontuou algumas áreas que nós podemos nos envolver. E certamente a igreja tem um corpo tão grande, né, de pessoas que têm tantas capacidades, tantas potencialidades, e pode usar isso aí realmente para fazer parte. Então, Rúbia, eu queria só que você pudesse, um pouquinho de tempo, falar assim, como a gente poderia, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, talvez, de separar o missionário do lado de cá e a igreja do lado de cá, mas pelo que você expôs, na verdade, todos nós somos parte, né, dessa missão. Você poderia falar um pouquinho disso? Porque fazer parte da missão é estar intencionado em fazer sempre coisas boas pelos outros, né? Sim, é verdade, Agripino. E eu acredito que é um envolvimento que devemos ter como igreja e como missionário. Tanto o missionário, ele tem essa responsabilidade também de manter esse vínculo com a igreja, e a igreja entender esse papel dela dentro da missão, assim como Paulo também fazia esse reforço para a igreja de Filipos, dizendo, olha, vocês estão cooperando com o evangelho. Não é somente o missionário ali no campo, levando o evangelho, levando a glória de Deus ali, mas quando, como igreja, eu estou junto com esse missionário, eu também estou cooperando. Se eu promovo esse cuidado do missionário, eu trago essa oportunidade para que o missionário continue, que ele permaneça no campo. Porque nós também temos esse relato de missionários que às vezes retornam do campo por falta de preparo, por falta de apoio, por falta de sustento, ou seja, ele não permaneceu no campo porque não tinha também uma igreja com ele ali. Então, a igreja precisa entender esse movimento, ela está junto com o missionário, ela está envolvida na missão, e quando eu cuido desse missionário, eu estou contribuindo para que ele desenvolva o seu ministério de forma saudável e frutífera ali onde ele está, onde Deus colocou. Joia, muito bom você ter falado, eu gostei muito da ideia de que nós estamos juntos, né, como missionário. Bom, algumas pessoas fizeram alguns comentários aí no chat, fizeram algumas perguntas, e eu vou convidar a Isabela para que possa, então, falar, fazer as perguntas à Rúbia sobre alguns comentários aqui feitos no nosso chat. Bem-vinda, Isabela. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Muito obrigado você que enviou a nossa pergunta. A gente vai conversar com a Rúbia agora para ela responder algumas para nós aqui. Rúbia, boa tarde, muito obrigada pela sua palavra, viu? Foi muito excelente, muito esclarecedora também para a igreja se conscientizar mais a respeito do cuidado do missionário.
E a primeira pergunta que enviaram aqui para nós é do Alexandre Gonçalves. E ele perguntou se você já conheceu algo a respeito disso, se já teve ministérios que deixaram de honrar o missionário no campo, e o que foi feito para ajudar esse missionário e como lidar com uma situação dessa. Realmente a gente percebe que não deveria acontecer, mas acontece. Mas também em todas essas situações, Alexandre, uma coisa eu tenho visto: Deus, ele é fiel no propósito dele. Então, eu já vi igrejas que abandonaram o missionário, deixaram ele, e um grupo de oração se continuou orando e intercedendo por esse missionário. E Deus levantou o sustento de outra forma. Então, esse também é um detalhe importante para nós percebermos como igreja, que Deus, ele é o dono da obra, e ele nos dá o privilégio de participar. Infelizmente, essa igreja, ela não cumpriu esse privilégio, mas outra igreja levantou com esse privilégio, com essa disposição. Então, quando a obra, quando Deus tem um propósito ali, ele levanta outros meios. Mas é muito triste a igreja que não se compromete, que não é fiel, porque ela mesmo deixa de receber as bênçãos. Precisamos ser uma igreja generosa, uma igreja que investe. Muito obrigada. O Atsushi fez também, vai colocar aqui na tela a pergunta, que é o caso de um missionário que tem várias igrejas parceiras que o sustentam. Para quem cabe coordenar esses cuidados e apoios em níveis diferentes? Sim, olha só, é muito gostoso, né, quando a gente olha para o missionário e vê que ele tem uma rede de apoio e várias igrejas que cooperam com ele. Então, eu creio que cabe a esse missionário também compartilhar com essas igrejas as suas necessidades, manter esse vínculo de comunicação, e cada igreja ela vai contribuir com aquilo que ela pode, o recurso dela e aquilo que é necessário. E não só a gente deve lembrar que é a igreja, mas lembrando no trio, que a igreja tem questões que vão ser papel da agência, da organização missionária, tem papéis que vão ser da igreja e tem papéis que vão ser o próprio, responsabilidade vai ser o próprio missionário. Então, nessa caminhada do missionário com as igrejas, ele vai comunicando as suas necessidades e cada igreja ela vai prestar algum tipo de suporte. E que maravilha, né? Você ter uma equipe de apoio. Recomendo também, né, o livro do A Missão de Enviar, onde ele trata assim várias questões e bem definidas assim de outros tipos de apoio, alguns que eu nem comentei aqui com vocês, onde ele vem traçando isso e lança esse desafio que o próprio missionário ele expõe a necessidade dele e que essa igreja se disponha a dar um suporte também em determinada área. É um caminho para ele que tem várias igrejas apoiando. Mas ele deve prestar conta para todas que estão com ele. E ele deve fazer isso em conjunto com a sua organização enviadora. E, Rúbia, também, mais uma pergunta para você, sobre do Alisson Barros, a gente vai colocar aqui na tela também, de quais seriam os primeiros passos para aqueles que desejam se envolver neste cuidado integral do missionário? Alisson, que bênção, né? Que bênção que temos aí, Epafroditos surgindo, né? Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Ai, são tantas coisas, mas eu vou tentar aqui, né? Você pode entrar em contato conosco do Sim Brasil, né? Que podemos estar, assim, sempre conversando. O Sim Brasil, ele tem esse propósito de capacitar pessoas para se envolverem cada vez mais com o cuidado missionário. Então, Alisson, eu recomendo várias leituras para você entender.
recomendo você se envolver com o missionário, se envolver naquele sentido. Vou escrever, ele vai me responder, eu vou ler a sua carta, eu vou orar, vou me empenhar, vou procurar ouvi-lo com o coração, com esse coração pastoral, participar de lives, de encontro, e na medida que você for crescendo, adquirindo essas ferramentas, porque para cuidar do missionário, a gente precisa entender as fases que ele vive, a gente precisa entender a necessidade para cada fase que ele está, e a gente precisa entender e conhecer algumas ferramentas que tem disponíveis para aquele momento. Então, isso você vai adquirir através de leitura, através de participação em congressos, de conversas com pessoas que estão nessa caminhada e de relacionamento com o próprio missionário. E que Deus abençoe sua vida, Alisson, que você seja um Epafrodito e um Gaio, porque nossos missionários precisam, eles são valiosos demais. Rúbia, eu queria fazer mais uma última pergunta para você sobre a fala que você disse aí na sua palestra sobre a igreja generosa, né? E muito legal essa ênfase que você deu. E aí, para o pessoal de casa que faz parte da igreja local e que precisa também compreender mais dessa responsabilidade, né? Como começar a mudar a visão da igreja, né? Conscientizar para ela ser uma igreja generosa e deixar de ter aquela visão de vamos ajudar um missionário. Sim. Olha, é o ensino da palavra de Deus. Então, eu creio que, primeiro, a pessoa que vai ensinar, ela precisa ser uma pessoa generosa. Quando eu dei até o exemplo da mudança de liderança que a gente teve na igreja, que ele começou a bater nessa tecla, né, da generosidade, é porque ele realmente era uma pessoa que investia em missões. Hoje, o meu pastor, por exemplo, ele ensina sobre generosidade, e ele é uma das pessoas que, com o próprio sustento dele, ele investe em missões. Então, eu creio que precisa ter o ensino da palavra de Deus, porque é a própria Bíblia que nos diz isso. Deus, ele é um Deus generoso. Deus, ele não poupou o próprio filho dele por nós. Ele é um Deus cheio de dádiva, e a gente vê vários exemplos da Bíblia. Então, como cristãos, nós temos o dever de sermos obedientes à palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que é assim, a alma generosa, ela prospera, aquele que dá liberalmente, mais lhe será acrescentado, e cada vez mais a pessoa, ela vai testemunhando na própria vida dela, que quanto mais você é generoso, mais, assim, Deus agracia a sua vida. E isso eu posso dizer, assim, por experiência própria também, tanto eu quanto minha casa, além de sermos missionários, além de termos, assim, o apoio, o sustento financeiro, como missionários, desse sustento a gente também sustenta outros missionários, e assim, nada falta. Deus, ele é muito gracioso, e é uma prática, algo muito gostoso. Então, a igreja precisa voltar aos princípios bíblicos sobre generosidade. Amém. A gente está encerrando aqui nosso tema de conferência, né, sobre essa responsabilidade da igreja. Eu gostaria que você trouxesse uma palavra de encorajamento também para a igreja nesse sentido do seu tema, porque a gente pensou a conferência em agosto ser um mês de missões, para mobilizar mais a igreja nesse sentido. Então, uma palavra sua final de encorajamento sobre esse tema também para a igreja local. Sim. Olha, a igreja local, ela tem um papel muito importante dentro dessa missão de Deus. E, na realidade, é um privilégio muito grande, como igreja, a gente estar envolvido e sermos parte de tudo que Deus está fazendo. Então, eu gostaria, assim, de continuar encorajando você e lembrar das promessas do Senhor, né, para a nossa vida, quando Ele fala lá em Hebreus. Eu até perdi minha colinha aqui, né? Tantas coisas assim.
lá em Hebreus, que Deus, ele não é perdiacono. Que ele fala assim, que Deus, ele não é injusto, né? E ele vai se lembrar de tudo aquilo que a gente tem feito em favor dos santos enviados por ele. Então, assim, é algo que vale a pena, por amor a Deus, por obediência à sua palavra. Como igreja, vamos estar envolvidos juntos nessa missão, atentos à necessidade dos obreiros que são enviados. Vamos enviar de forma digna, pois foi por causa do nome que está acima de todo nome, foi por causa desse nome que eles saíram. E nós fazemos parte dessa missão. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde e nos desperte a estarmos enganjados. Amém, amém. Muito obrigada, viu, Rúbia, pela sua mensagem. A gente tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o pastor Agripino, que tem relação também com esse tema, que é como, que o Alisson fez para a gente aqui, como que a APMT tem realizado esse trabalho de cuidado com os missionários também. Bom, a APMT ela está num processo de aprendizado contínuo. Nós estamos num processo construtivo de dar uma atenção maior daquilo que a Rúbia pôde expor aqui nessa live. Nesse momento, entendendo da importância do missionário, que envolve vários aspectos do cuidado do missionário, nós montamos uma comissão com vários colegas de várias partes do mundo e estamos elaborando uma proposta para criarmos, dentro da denominação, um departamento do cuidado integral do missionário. Mas, enquanto esse processo está em período de sistematização, né, colocando aí as etapas, as necessidades, as fases, a APMT tem tido as suas ações, sim, na área do cuidado odontológico, na saúde, na parte pastoral. Então, já temos definido alguns líderes em algumas partes do mundo que têm contribuído com esse papel. Hoje nós temos requerido que antes dele sair, que ele faça muitos outros exames. Fazemos visita a eles aos campos missionários. Quando eles chegam, a gente também faz um encaminhamento com pessoas que têm habilidade em algumas áreas, conforme as necessidades que vão se apresentando. Então, nós já demos os primeiros passos. O que agora nós estamos fazendo é uma elaboração sistematizada para aprimorar e aprender mais como ser efetivo enquanto APMT. Porque quando se fala APMT, nós estamos falando de Igreja Presbiteriana do Brasil. É a ligação da igreja local, como muito bem pontuou a Rúbia, né? Então, nós como igreja, e aí pegando a partir da igreja local, espalhando por todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, estamos aí motivados para dar passos práticos e melhores nos próximos momentos. Muito obrigado aí, então, a Isabela, que esteve participando. Também por detrás da cortina virtual tivemos a Emma, missionária da APMT, dando apoio, o Kleber também dentro da plataforma. E aqui teve uma última pergunta, né, perguntando sobre aposentadoria, INSS. Hoje a APMT já tem tido esse cuidado. Todos os missionários da nossa agência estão cobertos por essas necessidades e queremos ampliar e melhorar em outros segmentos. E aqui fica o nosso registro de gratidão a Deus pela vida da Rúbia, pela a exposição esclarecedora que ela fez nessa live. Tenho certeza que ela provocou em nós um estímulo para uma reflexão mais profunda de como podemos ter ações mais eficazes no cuidado integral do missionário. E você que está participando, você que estará participando no futuro e vai estar vendo essa live replicada aí no Facebook, no YouTube, aí por um bom tempo, atemporal, pense sobre isso. Você que faz parte da igreja, como eu posso envolver a minha igreja como todo para fazer parte dessa missão daqueles que estão indo? Você que está na igreja local e aquele que está indo, na verdade, você é o braço estendido daquele que está na linha de ponta. Todos nós somos missionários, todos nós fazemos parte. Muito obrigado, Rúbia. Deus abençoe. Quero só reforçar
que agora todas as nossas lives, a Isabela falou, agora também estamos usando a tecnologia do podcast. Visite o site da PMT, eu peço até a Isabela colocar o site da PMT, tem todos os nossos vídeos aí, viu, Isabela? Coloca no chat o nosso site, tem lá todos os vídeos de todos os eventos que a PMT fez, das nossas lives, das nossas pregações, exposições, e ali você vai também poder acompanhar os podcasts através do Spotify, entre outros. Acompanhe a PMT e caminhe com a PMT. Muito obrigado e agradeço muito por você estar participando nesses tempos todos dessas nossas lives, pessoas de várias partes do Brasil, eu vejo pontuando aqui, e também de várias partes do mundo. Deus abençoe a cada um e os guarde.